Colocar um filho perante a escolha entre um pai e uma mãe é algo que os aterroriza, quer sejam crianças, adolescentes ou até mesmo adultos. Mas quando essa escolha implica a vida de um deles, é algo que não é possível imaginar. Mas foi essa prova que Carrie teve que passar. Olá, pessoinhas do meu coração e deste canal, sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Anabela Souza e este é o Letras de um Crime, um canal português que fala de casos criminais do mundo. Se gostas deste tipo de conteúdo, deixa já no início o teu like, subscreve o canal e ativa as notificações para me ajudares a chegar a mais pessoinhas como nós. Aqui no canal tentamos postar vídeos 2 vezes por semana, todas as quintas e domingos. Como qualquer caso criminal, aviso que aqui fazemos algumas descrições que podem eventualmente chocar pessoas mais sensíveis e disputar algum gatilho. Portanto, se achas que não estás no teu melhor momento, talvez seja melhor assistires outro vídeo ou talvez a outro tipo de conteúdo. E agora, sem mais demora, vamos apanhar o avião e vamos voar até Corning, em Nova Iorque, nos Estados Unidos, e conhecer este caso. Este caso começa em 1989, quando Lloyd Neureuther, de 16 anos, conhece Michelle, uma colega um pouco mais velha do que ele, mas que estuda no mesmo colégio. Ele apaixona-se perdidamente por Michelle e ela também retribui esse sentimento. Então, passados 2 anos, Lloyd faz 18 anos, o casal então resolve casar-se e mudar-se para Corning, uma pequena cidade ali no estado de Nova Iorque, uma cidade pequenina, uma cidade muito familiar, onde as pessoas, no geral, ali nos anos 90, ainda deixavam as portas destrancadas e nada se passava. Portanto, era uma ótima cidade, era uma ótima zona para começar uma família e onde Lloyd consegue até um bom trabalho como engenheiro. Pouco tempo depois, Michelle dá então à luz a sua primeira filha e 2 anos mais tarde a segunda, a quem puseram o nome de Carrie. A família era vista ali como uma família perfeita. Michelle era à luz em pessoa, extremamente bem-humorada, com um sentido de humor que fascinava toda a gente, e Lloyd era uma pessoa muito carismática, uma boa pessoa e que realmente preservava sempre o bem-estar das suas mulheres, das suas filhas e da sua esposa. E todos gostavam muito de Lloyd. E não era invulgar as amigas das filhas irem inclusive para a casa do casal brincar, portanto passarem a tarde ali todos a brincar, e todas as meninas estavam muito habituadas a Lloyd e gostavam muito de Lloyd. Com o nascimento da terceira filha, Michelle decide então ali assumir a responsabilidade inclusive da educação das suas filhas, acabando por optar pelo sistema de homeschooling, que é, portanto, o próprio pai ou mãe acaba por fazer o papel de professor e ensinar os filhos em casa, enquanto as meninas ainda eram pequenas. Mais tarde, Michelle acabaria por lecionar também inglês num colégio ali da cidade. Com o passar do tempo, aquela imagem de família perfeita começa a desmoronar-se aos olhos de quem convivia com a família. E uma amiga de Carrie, que frequentava ali bastante a casa, relata que o comportamento de Lloyd com os anos foi se alterando e começou a ficar mais ríspido com as crianças, mais abusivo com elas, inclusive com a sua esposa, e não era invulgar que se ouvisse algo ou visse algo que não gostasse, ou até mesmo porque tivesse tido um mau dia, descontasse nas meninas e em Michelle. Ele, inclusive, chegava a ser agressivo fisicamente com elas, ao ponto de as colocar de joelhos em frente de quem quer que estivesse ali na casa, inclusive aos seus amigos que estavam. Portanto, depois de as agredir, obrigava-as a ficar de joelhos ali à frente de toda a gente. Em relação a Michelle, passava-se exatamente o mesmo, mas muitas vezes longe ali dos olhares das pessoas, o que provavelmente seriam bem mais graves que aquilo que pareciam. Em 2007, Michelle corta relações com os seus pais e família. A mãe sempre soube que teria sido chantagem que Lloyd fez para a afastar de todos, para que ela não tivesse a quem recorrer ou não tivesse a quem, no fundo, desabafar e que desse conhecimento daquilo que se estava a passar. Ela própria admitiu mais tarde a uma amiga que foi realmente Lloyd que a obrigou a fazer, sobre ameaça de agressão a ela e às filhas. Em 2008, Lloyd aceita um trabalho em Nova Jersey, mas a família continua ali a viver em Corning. E então, nessa altura,
o comportamento de Michelle perante as outras pessoas mudou e mudou para melhor. Fica mais alegre, mais descontraída, mais bem disposta, provando assim que quando Lloyd estava presente, Michelle era uma pessoa extremamente reprimida por ele, portanto acabava por se ter essa noção. Entretanto, em 2012, Lloyd do nada pede o divórcio, algo que surpreende ali Michelle, que sempre tratara e cuidara para que a sua família permanecesse ali forte e unida, mas esse divórcio não iria ser nada amigável. Lloyd queria a guarda das filhas e tentava por todas as vias interpor processos contra Michelle, alegando que ela não era boa mãe, que maltratava as crianças, que as deixava sozinhas, enfim, tudo o que pudesse abalar ali a credibilidade de Michelle como mãe. Tudo isso por uma única razão, que seria a pensão gorda que ele teria que pagar a Michelle para tratar das filhas. Portanto, teria que pagar um aluguer de uma casa, teria que dar a pensão de alimentos às filhas, e isso realmente traduzia-se ali numa quantia bastante avultada para o bolso do Lloyd. Em 2013, Michelle muda-se então para uma outra casa com as suas filhas e a vida de Michelle vira um inferno ainda pior, com Lloyd a tentar colocar as filhas constantemente contra ela, difamando-a, inclusive fazendo-as acreditar que ela lhes faria mal fisicamente. Nessa altura, a filha mais velha vai viver com o pai e Carrie, que era a filha do meio, muda-se para Rochester para estudar engenharia no Instituto de Tecnologia de Rochester. Só faltava realmente ali a guarda da filha mais nova, portanto ela era agora o alvo do pai, era a guarda dela que Lloyd queria, continuando ali em tribunal uma batalha campal com Michelle. Contudo, em agosto de 2017, Lloyd não aparece na audiência final, não responde aos e-mails nem aos telefonemas do tribunal, e Michelle e a sua advogada ficam ali extremamente surpresas, porque isso era uma atitude impensável por parte de Lloyd não aparecer, depois dali de tanto fuzuê para conseguir ficar com a sua filha, mas devido a isso o caso é encerrado e arquivado, dando a Michelle a guarda da sua filha menor. No dia 28 de agosto de 2007, numa segunda-feira, o número de emergência recebe um telefonema de uma pessoa que diz que está à frente da casa de uma amiga, pois estava encarregue de levar a sua filha mais nova de 14 anos para uma aula de natação. Essa pessoa informa que bateu à porta, que ninguém atendia e, através das cortinas, conseguia perceber que havia alguém pendurado nas escadas e que precisaria, com certeza, de ajuda. A polícia chega ao local, olha pelos vidros então da porta e vê o mesmo. Verificam a porta e verificam que ela está destrancada, abrem a porta e entram. Deparam-se então com Michelle pendurada com uma corda pelo pescoço no corrimão das escadas e já sem vida. A olho nu, tudo parecia ali apontar para alguém que tirou a sua própria vida, mas olhando mais minuciosamente para o corpo, os detetives podem ver que havia ali um ferimento no queixo que estava desenquadrado daquele verdito, digamos assim. Algo que não batia certo. Aquele ferimento feito nesta zona parecia ter sido feito com aquilo que ela tinha à volta do pescoço, feito desta forma, que tivessem pressionado aqui, parecia o mesmo tipo de ferimento que acabou por ficar aqui no final. A filha menor, que supostamente esse amigo iria buscar, onde estava? Não encontravam a filha em lado nenhum. Verificam toda a casa e não havia sinal da criança. A polícia começa então uma busca pela menina. Contudo, nessa mesma tarde desse dia, na esquadra recebem uma chamada de Carrie, a filha do meio de Michelle e que estudava em Rochester, dizendo que uma amiga lhe havia telefonado a dizer que a mãe tinha posto termo à sua própria vida daquela forma. Diz ainda que a irmã mais nova estava com ela no seu apartamento, então, em Rochester, mas como? Queria saber a polícia. Carrie conta então que na noite de sábado, portanto isto foi numa segunda-feira, que no sábado anterior se tinha dirigido de Rochester até à casa da mãe para passar a noite com ela e com a irmã mais nova, mas que a mãe estava extremamente agressiva com ela porque dizia que ela estava sempre do lado do pai, que estava sempre contra a mãe, e então houve uma grande discussão
e por causa disso Carrie decide sair e levar a irmã com ela, com medo inclusive é que a mãe fizesse mal à irmã. E nessa mesma noite volta para o seu apartamento em Rochester. A família e os amigos, quando recebem essa notícia, ficam incrédulos e não acreditam na versão que ela tivesse tirado a sua própria vida. Michelle passara a tarde de sábado com amigos, celebrando o facto de ela ter ganho ali a custódia da sua filha menor e estava extremamente feliz. Portanto, ela não tinha motivos agora, depois de tanto trabalho que ela tinha tido, tantas chatices que ela tinha tido com Lloyd por causa da guarda das crianças, ela estava feliz, portanto, ela não teria motivo nenhum para fazer aquilo à própria vida. A autópsia também não ajuda muito, porque a polícia aguardava que na autópsia viesse de facto algo a indicar, sim senhor, ela tirou a sua própria vida, ou não, não senhor, isto foi feito por alguém. Portanto, o que acaba por acontecer é que nesse relatório da autópsia vem como a causa de morte, portanto, por esganadura, não é? Mas não sabiam dizer se teria sido a própria pessoa ou se teria sido provocado por alguém. Portanto, neste caso, mudava completamente, sendo alguém que tirou a sua própria vida ou um homicídio. Mas aquela marca no queixo continuava a intrigar os investigadores. A família acredita mais na versão de que alguém provocou aquilo e aponta um nome para isso. E o nome era Lloyd. Para eles, ele era o responsável pela morte de Michelle, mas pelo que a polícia tem conhecimento, Lloyd nem sequer estaria em Corning, estaria na Califórnia numa entrevista de trabalho. Mas quando falam com Carrie, percebem que não era bem assim. Perguntam a Carrie se o pai estaria em Corning portanto, naquele fim de semana, ao que ela responde que não. O pai tê-la ia ajudado a fazer uma mudança para o seu apartamento novo em Rochester no sábado durante o dia. À noite tinha acontecido aquela situação de ela ter ido até a casa da mãe, mas depois haver a discussão e ela acabou por voltar para a sua casa em Rochester. Mas nessa altura o pai teria permanecido num hotel onde se hospedou em Rochester. No domingo ela foi tomar o pequeno almoço com o pai e nessa altura então já levava a irmã com ela. E nesse mesmo dia o pai teria então apanhado o avião para a Califórnia, onde estava quando foi então notificado pela polícia do sucedido. 36 horas depois, Lloyd estava de regresso então a Corning. A primeira coisa que ele fez foi dirigir-se ao tribunal para cancelar todos os pagamentos de pensões. Portanto, isso foi a primeira coisa que ele fez quando chegou à cidade. A polícia percebe então que ele, nesse fim de semana, estaria ali apenas a 1 hora de distância de carro de Corning. Ele poderia ter simulado aquela situação para que parecesse realmente que Michelle tinha tirado a sua própria vida e tinha tempo de voltar para Rochester e no dia seguinte, portanto, apanhar o avião e ir para a Califórnia. Portanto, dava tempo para isso tudo. À saída do tribunal, os investigadores vão ao seu encontro e acabam por entrevistá-lo ali no próprio carro da polícia. Pedem-lhe então que ele lhes conte como é que foi o fim de semana dele. Ele conta basicamente o mesmo que Carrie lhes contou. A polícia vai então até ao hotel onde ele diz que se hospedou em Rochester, analisa ali todas as câmaras de vigilância, quer internas, quer externas, e confirmam que realmente ele entrou no hotel, fez o registro no hotel, portanto é visível pelas câmaras, bem como a chegada da Carrie ao hotel, onde ele estava e onde ela passou ali algum tempo com ele no quarto. Depois disso vê-se os dois a sair e, ao contrário do que Lloyd afirmou, ele não ficou no hotel. Ele entra no carro com a Carrie, contudo, quando rastreia o telefone dele nessa noite, o telefone dele não saiu do hotel. Portanto, o Lloyd saiu, mas o telefone não saiu. Portanto, onde é que estava o Lloyd? Os investigadores continuam a visualizar então as câmaras do exterior do hotel, veem Lloyd no dia seguinte, portanto no domingo de manhã, pelas 6h30 da manhã, no parque de estacionamento e ainda com a mesma roupa que trazia no dia anterior.
Decidem então ali começar a investigar mais a vida de Lloyd. Investigam as suas finanças e descobrem que a vida dele estava virada de pernas para o ar. Portanto, a vida financeira estava arruinada, devia muito dinheiro, o cartão de crédito estava no limite, muito devido ali também à pensão que ele tinha que pagar a Michelle. Sabiam também que ele tinha tentado, entretanto, resgatar um seguro de vida que Michelle tinha e que o beneficiário, neste caso, seria a sua filha mais nova. Começam então ali a deslumbrar um motivo para Lloyd querer tirar a vida de Michelle e começam a desconfiar que Carrie sabe de alguma coisa, participou em alguma coisa, mas que ela estaria envolvida de alguma forma. Mas aquela marca no queixo continuava a incomodar os detetives, que decidem então pedir uma segunda apreciação do relatório da autópsia a um patologista forense, a quem entregam tudo: fotos, relatórios médicos, desenhos, tudo. O que eles não podiam era entregar-lhe um corpo, visto que Michelle teria sido cremada a pedido de Lloyd. O patologista não demorou muito a concluir que Michelle foi surpreendida pelas costas com uma corda que tentaram colocar à volta do pescoço, mas ao fazê-lo prendê-la no queixo e puxaram. Daí então o ferimento que ela tinha no queixo antes da corda descer e conseguirem então forçar ali para que ela não conseguisse respirar, que seria um homicídio. Perante isto, não havia dúvida que Lloyd era o culpado e decidem então pôr os telefones de Carrie e Lloyd sob escuta. Eles continuaram a falar regularmente, mas nas conversas não se ouve nada relativamente ao assunto, então a polícia decide provocar uma conversa sobre isso. Um detetive liga para Carrie pedindo uma nova entrevista para tirarem ali algumas dúvidas e assim que desligam o telefone acontece aquilo que eles estavam à espera. Carrie liga para o pai muito aflita e pergunta-lhe o que é que ela faz, o que é que ela diz. A conversa desenrola-se ali de uma forma muito suspeita. Eles sabiam agora que realmente Carrie estava implicada. São então formadas duas equipas de investigadores. Uma equipa vai para Rochester para falar com Carrie, longe do pai, e outra equipa vai ter com Lloyd. Carrie, portanto, é surpreendida por essa equipa, que a leva para uma sala e a começa a interrogar. Carrie, quando é confrontada então com aquilo que a polícia sabia, que tinha sido portanto, um homicídio e que ela realmente saberia de algo, ela desabou e contou aquilo que se passou naquela noite. Na semana antes da audição, que daria então a guarda da filha mais nova, Lloyd foi ter com a filha, com Carrie, falou com ela e disse-lhe que ia tirar a própria vida porque tinha muitas dívidas que não conseguia sustentar mais a Michelle e as meninas teriam que viver sem ele. Mas tinha outra alternativa. Ou, em alternativa, ela teria que o ajudar a tirar a mãe da vida deles. E isso tudo seria feito de uma forma que parecesse então que teria sido a própria mãe a fazê-lo. No fundo, ele obrigou-a a escolher entre ele e a mãe. Então conta que na noite de sábado em que ela foi à casa da mãe, o pai foi com ela. Entrou na casa da mãe sem a mãe se aperceber e depois disso, assim que a mãe se deu conta que ele estava em casa, começam a discutir, só ela sobe para o quarto, ele vai atrás dela, continuam a discutir e a dada altura a discussão parou. A Carrie diz que não viu nada porque continuou na sala perto da irmã que teria adormecido no sofá, portanto a guardá-la, digamos assim, e que a dada altura então que deixou de ouvir a mãe discutir e não viu mais nada. Entretanto a irmã acorda e ela, naquela tentativa que a irmã viu ali, o que é que estás aqui a fazer, ela pega na irmã e leva-a lá para fora e vão dar uma volta ali no quarteirão. Ela diz que não viu nada, mas posteriormente ela confirma que sim, que chegou a ver a mãe já sem vida.
Portanto, depois a irmã teria acordado, ela teria levado a menina para dar uma volta ali no quarteirão. Antes disso, teria deixado o porta-malas do carro aberto. Nessa altura e pouco tempo depois, o pai sairia da casa, entrou dentro do porta-malas do carro, que estava aberta. Elas, entretanto, as irmãs então encaminham-se para a viatura e ela acaba por levar a irmã mais nova com ela. Contudo, a irmã não se apercebeu da presença do pai no porta-malas e depois disso deixaram o pai. Ela parou o carro numa determinada zona, foram para o apartamento e o pai saiu do carro e encaminhou-se para o hotel. Voltaram no dia seguinte então para tomar o pequeno almoço com o pai. A equipa que interroga Lloyd não tem a tarefa tão facilitada. Lloyd continua a afirmar que está inocente, que não estava em Corning naquele dia. Então é-lhe proposto fazer o teste do polígrafo. E surpreendentemente ele concorda. Esse teste é marcado então para o dia seguinte numa outra esquadra onde existia o tal aparelho. A polícia deixou ir e no dia seguinte Lloyd não aparece para fazer o teste e desaparece do radar da polícia. Contudo, ele ainda tinha o seu telemóvel, o seu celular consigo e eles conseguem rastreá-lo e conseguem chegar até ele. Lloyd estava num terraço de um parque de estacionamento numa cidade ali vizinha e, quando se vê cercado, ameaça atirar-se do edifício. Mas ali numa distração de Lloyd, um policial consegue correr até ele e atirá-lo ao chão, imobilizando assim. Ele foi preso e foi acusado de homicídio em primeiro grau, que poderia incorrer inclusive numa pena de 25 anos a perpétua. Carrie é também levada e enfrenta uma acusação de homicídio em segundo grau por ajudar o pai e poderá ter que cumprir 15 anos a perpétua. Em fevereiro de 2017 começam então ali os preparativos para o julgamento. É oferecido um acordo a Carrie por uma pena mais leve. Ela teria que se declarar como culpada de homicídio em segundo grau, bem como testemunhar contra o pai. Todos acreditavam que Carrie tinha sido manipulada por Lloyd, tendo sofrido ali uma lavagem cerebral definida como alienação parental, ali durante bastante tempo, com o pai constantemente a difamar e a dizer mal. No seu último testemunho, Carrie então revela toda a verdade quanto ali à sua participação na morte da mãe. Depois do pai ter tirado a vida à mãe, a Carrie teve que ajudar o pai a erguer o corpo para a poder pendurar. E põe-se a pergunta que não quer calar. Porquê? Portanto, porquê que a Carrie concordou em ajudar o pai? Ela na altura teria já 19, 20 anos, portanto não era nenhuma criança, poderia ter sido parado toda aquela situação, ela poderia simplesmente dizer que não, poderia ter ido à polícia, teria sido mesmo uma lavagem cerebral que ela sofrera. Para sustentar ali a acusação contra Lloyd, mais provas se juntaram, nomeadamente o pijama que Michelle usava naquele dia, que indicava realmente ali a ADN de Lloyd, colocando-o no local naquele dia. Perante as evidências, e 2 semanas antes do julgamento, Lloyd declara-se culpado de homicídio em primeiro grau, assumindo o planeamento e que realmente Carrie tinha sido manipulada por ele para o ajudar. A mãe de Michelle escreve uma carta ao juiz pedindo-lhe para que desse realmente prisão perpétua sem possibilidade condicional ao homem que tinha feito a vida da filha no inferno e que, como se não bastasse, lhe tinha tirado a vida e ainda tinha manipulado uma filha para o ajudar. E é essa sentença que Lloyd vai ouvir em tribunal. Ele recebe então a prisão perpétua sem possibilidade condicional. Para Carrie, a avó também escreve uma carta ao juiz a pedir que fosse brando com a neta, porque no fundo ela teria sido também uma vítima de Lloyd. Ela precisava realmente de ajuda psiquiátrica, precisava de muita terapia, mas que no fundo ela também teria sido uma vítima. O procurador
também concorda com isso, mas assume que Carrie teria que pagar de alguma forma o seu crime. O juiz toma tudo isso em consideração e sentencia-a com 1 a 3 anos de prisão efetiva por homicídio em segundo grau com responsabilidade diminuída. Carrie foi libertada para condicional a 16 de janeiro de 2020. Este foi o caso de hoje. Até que ponto vai a maldade de um ser humano quando envolve um filho na morte do seu pai ou da sua mãe? Foi uma lavagem cerebral? Ou já havia aqui predisposição para o ato? Ela tinha, como eu já disse, 19, 20 anos, poderia ter dito simplesmente que não, podia ter ido à polícia, podia ter avisado a mãe. O que é que vocês pensam? O que é que vocês acham? Eu fico por aqui, espero que tenham gostado. Deixem o vosso like, o vosso comentário que me ajuda demais. E nós vemo-nos aqui no próximo caso. Um grande beijo no vosso coração e gratidão.